nós nesta noite, que possamos trazer a Ele todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, que está nos afligindo, que possamos trazer ao Senhor nesta noite, e Ele falar conosco, nos dar um direcionamento. Senhor, ministra a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, para que possamos compreender a Tua voz e a Tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 57. Salmos de número 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Podeis tomar assento. Davi, ele pede que Deus tenha misericórdia dele, que Deus venha guardá-lo, até que passe todas as calamidades, até que passe todo o mal, tudo aquilo que vinha afligindo a sua alma. E ele declara: mas eu confio em Ti, eu sei que Tu estás comigo, e debaixo das Tuas asas é onde eu me abrigo, é onde eu me escondo. E no versículo de número 7 ele diz: firme está o meu coração, ó Deus, e o meu coração está firme, eu estou preparado, eu estou firme, eu estou seguro, por tudo isso que possa estar se levantando, mas firme está o meu coração está confiando em Ti. Se quisermos experimentar vitória em qualquer área da nossa vida, devemos ser determinados, devemos agir com confiança, com fé em Deus, e estar determinado. Davi estava falando que ele tinha seus inimigos. Hoje nós temos nossos inimigos, são inimigos espirituais. O diabo é o nosso inimigo e ele é a nossa oposição. Ele sempre se opõe a aquilo que nós sonhamos, ou tudo aquilo que Deus tem para nos entregar, pela nossa busca, por aquilo que pedimos. E o inimigo, então, ele sempre se opõe,
sempre se coloca para que nós venhamos desistir, nós não venhamos sermos determinados, fortes, que o nosso coração não esteja firme, que o nosso coração não esteja preparado. Algo que nós precisamos preparar é o nosso coração. O nosso coração, ele tem que estar firme em qualquer situação. Davi, ele fala que esperava a misericórdia de Deus, até que passasse todas as calamidades. Ele sabia e tinha certeza, e estava firme, que as calamidades iriam passar, que Deus o estava guardando, que Deus estava livrando ele de coisas piores que ele não conseguia ver, mas ele sabia que as mãos de Deus o estavam preservando. Eu gosto muito da passagem de Josué, sempre faço uso dela, gosto muito dessa passagem, quando Moisés, ele vem a morrer, e Deus então vai levantar Josué para comandar o povo, e Deus vai travar uma conversa com Josué, primeiro capítulo de Josué. Eu gosto muito dessa conversa de Deus com Josué, e ela traz um ensinamento muito forte para nós. Às vezes nós ficamos esperando que Deus faça todas as coisas, mas tem coisas que só cabe ao homem fazer. Deus não vai fazer aquilo que cabe a mim fazer. E Deus desperta Josué, que Moisés tinha morrido, mas ele ainda estava adormecido com a notícia, estava talvez muito triste, mas o povo deveria ser conduzido. E quem seria o comandante? O comandante era Josué, que estava sempre junto com Moisés, tinha aprendido com Moisés, e Deus vem ter uma conversa com ele. Primeiro capítulo, versículo 5 em diante, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém te poderá resistir. Se alguém iria tentar detê-lo, é porque ele deveria avançar. Era Josué que iria agora com o exército avançar. E Deus diz a ele: olha, ninguém vai te resistir. O inimigo iria se colocar em uma situação de resistência, mas Deus diz: ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei com você. Mas Deus agora traz a parte que vai depender de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esforça-te, tem bom ânimo, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Tudo aquilo que eu disse para Moisés, ensinei a Moisés, ele colocou neste livro. Então, medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Não seremos bem-sucedidos na batalha da fé, se deixarmos o desânimo tomar conta de nós. Uma das ferramentas mais eficazes que o inimigo tem é o desânimo. Como é que ele consegue destruir famílias,
destruir até nações, quando nós caímos no desânimo, entregamos o ponto. Devemos tomar uma decisão firme e não mudá-la. Vai nesse propósito, continua nesse propósito. A fé é perseverança, é confiança, é paciência. Há alguém que poderia ter desistido de tudo o que aconteceu na vida dele. Era um homem chamado Jó. Este homem, por todo mal, toda calamidade que veio contra a casa dele, contra a família dele, um homem que estava muito bem, e de repente vem um mal do nada, um vento forte, e começa a destruir os seus negócios, perder seus filhos. Esse homem poderia simplesmente desistir de viver. E um dia sua esposa diz para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que você está esperando? O que você espera? Mas chega-se a ele, o seu amigo Elifaz, e vai conversar com Jó, e vai dar alguns conselhos para Jó, para que Jó se mantivesse firme. Esse homem, ele traz os conselhos com o pensamento de que Jó havia pecado, mas ele traz ali alguns conselhos que servem para nós hoje. Capítulo 22 de Jó, no versículo 27 em diante, ele diz assim: orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Primeira coisa que nós devemos fazer: continuar conversando com Deus, falando com Deus. Deus, Ele ouve a oração do aflito e do necessitado. Sempre orar como se tudo dependesse da sua oração. Sempre ter fé na oração. A oração, você move as mãos de Deus. Só através da oração. A fé e a oração. E no versículo 28 ele diz assim: determinarás tu algum negócio, se-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Se você determinar, seja firme, não recue, não volte atrás, não tire a mão, seja firme, esteja determinado. Esteja determinado a ter paz, esteja determinado a ser feliz. Por isso, em meio à perseguição da batalha, Davi declarava o quê? Tranquilidade. É possível estar tranquilo, vivendo em uma situação de pandemia? Confiando em Deus. Deus tem o melhor, Deus nos dará o melhor. Davi, no meio da guerra, ele tinha tranquilidade, ele estava confiando em Deus. Ele confiava que Deus daria o escape, e que toda aquela calamidade iria passar. Por isso, no versículo de número 7, ele diz: preparado está o meu coração. Preparado está o meu coração. Preparado está o meu coração, e eu cantarei e darei louvores. Ele diz: no final eu vou louvar a Deus. No final a vitória é minha. No final eu vou dar o meu testemunho. Mas não abrir mão, continuar, determinando tu algum negócio, seja firme, fale com Deus, faça os seus votos, confie em Deus, entrega ao Senhor o seu caminho, pede força. No Salmo de número 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? O que pode se levantar contra nós? O que é mais forte do que Deus em nossa vida? E no versículo de número 3 ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria.
Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ele me coloca sobre um lugar seguro, Ele me coloca num lugar onde o inimigo não pode me tocar, não pode me achar. Então, esta é a confiança que nós devemos caminhar. Quando Deus fala para Josué, diz: tenha ânimo, bom ânimo. Como é que vamos vencer? Desanimando, entregando os pontos ou resistindo? Confiando em Deus. Deus está conosco. Deus nos dará saída. Deus vai nos dar a vitória. No dia da adversidade, devemos acordar todas as manhãs cantando, dando graças a Deus, declarando confiança. Sou mais do que vencedor. Como é que se acorda pela manhã? Agradecendo a Deus. Muitas vezes nós já levantamos de manhã e permitimos que o inimigo, ele comece a trabalhar. Onde o inimigo nos ataca? Na confiança. Ele traz dúvida, traz pensamentos contrários. Deus reforça a Josué: medite nesta palavra, tenha as promessas em sua mente, medite de dia e de noite. Medite no quê? Na palavra de Deus, nas suas promessas. Como é que eu vou vencer o inimigo? Como é que eu vou vencer o inimigo que todo dia ele chega e tenta lançar, incutir na minha mente derrota? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, confiando na palavra. Por isso Davi, ele tinha confiança, ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o Deus que o tinha tirado lá das malhadas, de trás das malhadas, quando ainda cuidava das ovelhas, e Deus tirou ele e colocou ele como rei. Então ele conhecia esse Deus, ele tinha intimidade com esse Deus. O que Deus diz para Josué? Todos os dias estarei contigo. Essa intimidade com Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade. Se nós vivemos, parece que Deus está comigo, não, hoje Deus não está comigo. A palavra ele diz: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Tem dias difíceis? Tem. Mas tenha certeza que Ele está conosco. Se passar pelas águas, estarei contigo. Se passar pelo fogo, estarei contigo. Ele não disse que nós não teríamos dificuldades, mas Ele estaria conosco em cada dificuldade. Mas é necessário uma determinação, é necessário estar determinado a vencer, é necessário estar determinado a ser mais do que vencedor, a não se abater, a não permitir que as palavras contrárias entrem em nosso coração, a não permitir que o que está acontecendo no mundo, nós pensamos que nunca vai terminar, vai acabar. O próprio salmista, ele passava por situações de calamidades, ele dizia: até que passem as calamidades. Vai passar. Deus está conosco. Deus vai nos dar força. Deus vai nos dar vitória. Então, o que Josué deveria fazer? Medite. Guarde essa palavra. Tire todos os dias, leia pelo menos 2, 3 versículos, memorize, comece
por Mateus ou Provérbios, e vai pedindo para que o Espírito Santo, ele vai ministrando a sua palavra no seu coração. Como é que nós vamos tomando confiança na palavra de Deus? Quando ela entra em nosso coração. Quando nós meditamos na palavra. Quando Deus nos dá uma palavra, e aquela palavra nós guardamos em nosso coração, e começamos a meditar nessa palavra. E o inimigo, ele vem mesmo. Todos os dias, ele vem tentar nos tirar a fé, tirar a esperança, tirar a alegria. Mas nós temos que estar determinados a vencer. Vencer cada dia. Vencemos o mês de junho, estamos adentrando o mês de julho. Vencemos o mês de junho. Já vencemos 6 meses desse ano. Foi um ano difícil? Sim. Mas temos fé que Deus vai nos dar a vitória. E saber que ainda cantaremos, ainda louvaremos ao Senhor. Daremos testemunho. Então nós temos que estar determinado ao quê? As bênçãos de Deus. As promessas. Saber quais são as promessas para a alegria. Promessa de Deus para a saúde. Promessa de Deus para a prosperidade. Proteção, salvação. E devemos replicar tudo aquilo que o inimigo tenta falar na nossa mente. Tem pessoas que parece que tem medo de replicar o inimigo. O inimigo, nós temos que calar ele. Ele não vai se calar. Você tem que fazer ele se calar. E como nós fazemos o nosso inimigo se calar? Usando a palavra. Aquilo que está escrito. Por isso Deus fala a Josué, olha, medita nesta palavra, não se afaste dela, medite dia e noite, porque ela te fará prosperar. A palavra de Deus é que nos faz prosperar, a palavra de Deus é que nos faz avançar, tomar posse da palavra de Deus, e replicar o inimigo, que vem incutir em nosso pensamento a derrota. Para que o inimigo vem? Roubar, matar e destruir. Esse é o intento dele. E quando ele não consegue entrar dentro de nós, a palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor. À nossa volta estão os anjos. Mas ele sussurra, ele fala, ele dá pensamentos. E nós temos que replicar. Tudo aquilo que ele fala, nós temos que combater com a palavra de Deus. Por isso é necessário conhecermos a palavra de Deus, porque ela nos fará mais do que vencedores. Se nós não tivermos argumentos para envergonhar o inimigo, ele vai continuar falando. Vai falar derrota, vai falar que você não vai conseguir, vai falar que você deve desistir, vai falar que você já deveria entregar os pontos, mas confiando na palavra, eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação? Posso, porque Deus me fortalece. Eu posso repreender todo esse mal? Posso. Porque Deus nos deu essa autoridade. Em meu nome repreendereis escorpiões, serpentes. Então nós temos que buscar em Deus. Nós pensamos que sermos tentados. Se o próprio Jesus foi tentado, nós lemos a palavra em Lucas capítulo 4, e nós vemos o que? A tentação de Jesus Cristo. O inimigo, ele se achegou até a Jesus Cristo, ele não vai chegar a nós. Ele tentou desanimar a Jesus Cristo, ele não vai tentar nos desanimar. Se ele teve a ousadia de chegar em Cristo e propor algo para ele, ele não vai tentar nos propor. Ele não vai tentar nos desanimar. Ele não vai tentar
incutir em nossos pensamentos derrota. Porque Ele sabe, nós estamos aqui por quê? Nós estamos ouvindo essa palavra por quê? Porque nós temos confiança, nós temos fé, nós temos esperança. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas e que para Ele nada é impossível. O inimigo só tem vitória quando eu declaro derrota. Se eu declarar derrota, ele venceu. Por isso, eu preciso cuidar daquilo que eu falo. O inimigo não suporta quando você louva a Deus. O inimigo não suporta quando você está passando por um problema e ao invés de você murmurar, reclamar, você começa a louvar a Deus. O inimigo não suporta. E ele é derrotado. Nós temos que usar a arma que ele tenta contra nós, usar contra ele. Quando ele se levanta contra nós com palavras de derrota, nós replicamos. Por isso Deus disse a Josué: guarda bem, medita nestas palavras. Tudo que eu falei a Moisés, guarda, medita. Como eu fui com ele, eu serei com você. E essa palavra chega a nós hoje. Deus está conosco. Davi, os grandes homens de Deus, tiveram problemas. Davi teve problema. Jó, ele teve tanta enfermidade, que para se aliviar das dores, das coceiras, ele pegava cacos de telha para se coçar. Tamanho a sua dor, a sua angústia. Mas o que diz o seu amigo? Seu amigo chega para ele e diz: olha, ora, fale com Deus. E determinando tu algum negócio, seja firme. Não tire a mão do arado. Não volte para trás. Não declare derrota. Não declare que você está desanimado. Não declare que você perdeu esperança. Não declare que o inimigo está vencendo. Declare vitória. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o inimigo, ele chega para tentar a Jesus, fazer Jesus desistir de tudo aquilo para o qual ele tinha sido enviado. E ele vai nas tentações, capítulo 4 de Lucas, disse assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, diga, algo que nós precisamos, é o Espírito Santo. Precisamos nos revestir do Espírito Santo. Jesus não abriu mão do Espírito Santo. E voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Não foi um dia só não, foram 40 dias tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados ele, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transforme em pão. O inimigo, ele sempre aproveita a nossa necessidade para tentar trazer uma solução fácil, trazer uma tentação. Mas o que respondeu Jesus? E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito. O que Jesus usou? A palavra. Está escrito. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus usou a palavra, por que nós estamos tentando lutar contra o nosso inimigo no nosso intelecto? Ele é mais sábio do que nós. Ele sabe artimanhas para tentar nos desestruturar. Ele sabe aquilo que mexe no teu emocional. Ele sabe a palavra que pode fazer você desabar. A única força que nós temos
é na palavra do Senhor. Jesus não respondeu pelo seu próprio intelecto. Ele respondeu: está escrito. Está escrito. É a palavra. Como é que nós resistimos ao inimigo? Com a palavra. Usando a palavra. Tomando posse da palavra. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Vai para trás de mim, se afasta de mim. Resista ao inimigo, e ele fugirá de vós. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder. A mim foi entregue, e eu dou para quem eu quero. Mas Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não temerás, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo, ele pode usar até a palavra, porque ele é conhecedor. Ele chega para Jesus e disse: mas está escrito. Quantas pessoas estão perturbadas com espíritos malignos que lhe falaram a palavra, e ele não reconhece quando é Deus falando e quando é o inimigo falando. Por isso é necessário buscar o Espírito Santo de Deus. Por isso é necessário ter o Espírito Santo de Deus, para poder discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Está escrito, dito está. Resistir o inimigo. Declare, determine tudo aquilo que você precisa, crendo na palavra, confiando em Deus. Está determinado na sua palavra, confia. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Deus não pede para que você faça voto tolos, mas se fizer um voto, se preocupe em pagar aquele voto. O voto é a confiança em Deus. Eu sei que Deus vai realizar. É abrir mão de algo para que Deus se agrade da tua vida. Determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Ter a certeza que a luz vai brilhar, que vai passar por todo o tempo terrível, por toda escuridão, e virá a luz vai brilhar. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Aquele que se humilha, aquele que chega diante de Deus, aquele que pede para Deus, para que tenha misericórdia. Nós vemos que em nenhum momento o rei Davi,
ele se apresenta como um grande rei. Olha, eu sou o rei de Israel. Ele sempre se apresenta como um servo a Deus. E no versículo de número 30 ele diz assim: e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza da sua mão. Ah, eu preciso ser santo para receber as misericórdias de Deus. Deus te santifica, Deus te purifica, Deus perdoa os teus pecados. Muitas vezes o inimigo diz: não, você está passando isso, você está nessa situação, porque você é um pecador. Sim, eu sou pecador, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quantas vezes o inimigo vem e te acusa? A palavra do Senhor diz que ele é acusador dos seus irmãos. Uma das estratégias que o inimigo usa é exatamente essa: você não merece. Deus não vai te dar porque você não merece. Deus não vai te dar porque você é pecador. E eu tenho que tomar posse da palavra de Deus. Mas Ele me purifica de todo pecado. É Ele que me liberta. É Ele que me santifica. É Ele que me prospera. É Ele que me guarda. Faça o inimigo calar a boca. Faça o inimigo fugir da sua presença. Não aceite ele ministrar a tua mente. E o Senhor te dará a vitória. Levante agradecendo a Deus. Não importa as circunstâncias. Não importa como aquele dia está se apresentando. Louve a Deus. Deus se agrada e o inimigo fica irado. Honre a Deus. Por pior que seja a situação, louve a Deus. Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava numa situação boa? Não. Ele estava numa pior situação que um ser humano poderia enfrentar. Por isso que nós falamos assim, a paciência de Jó. O que ele suportou, o que ele aguentou, as ofensas que ele recebeu, os amigos viraram as costas, mas ele tinha uma certeza: o meu Redentor, ele vive. Você crê nessa palavra? Toma posse desta palavra. Anima-te, esforça-te. Essa é a palavra. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. A confiança, a fé, a esperança. Eu confio em Deus, que não falhará. De algum lugar, Deus nos dará escape. Toma posse dessa palavra. Quando as pessoas chegarem para você e falar: olha, o teu caso é terrível, você está numa situação muito delicada, ponha no teu coração: de algum lugar, socorro me virá. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesta noite. O conselho que o amigo de Jó dá a ele: orarás a ele, e ele te ouvirá. Orarás a ele, e ele te ouvirá. Fale com Deus. Creia que tudo depende da sua oração, desta conversa que você vai ter com Deus. Você vai sentir o impacto do Espírito Santo de Deus tocando a sua vida, mudando a situação. Aquilo que era motivo de choro se tornará motivo de alegrias. Ponha no seu coração: eu darei testemunho dessa vitória. Hoje eu falo com Deus nesse lugar. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, seja firme.
Não volte atrás. Não tenha dois pensamentos. Não se deixe abater por notícias contrárias. Não se deixe abater. Não se deixe abater por aquilo que o inimigo tenta incultar em tua mente. Rejeite. Deus está comigo. Eu vou vencer. Ele vai fazer você sair dessa situação. Davi tinha certeza que aquela calamidade que ele estava enfrentando iria parar, iria acabar. Deus vem ao teu socorro. Fale com Ele nesta noite. Onde você estiver nesse momento. Talvez o inimigo te falou hoje que não tinha saídas. O inimigo cercou e disse: você está cercado, você não tem saídas. Davi, ele levantava os olhos para os céus, e ele fazia uma pergunta a si mesmo: de onde virá o meu socorro? Mas ele tinha certeza: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que os homens não possam me dar solução, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ore, fale com Ele, peça, declare vitória, comece a se engravidar desta bênção, comece a tomar posse desta bênção, comece a agradecer a Deus pela vitória. Ao levantar pela manhã, dá graças a Deus por mais um dia. Dá graças a Deus porque Ele vai te direcionar naquele dia. Louve ao Senhor. Feche os teus olhos. Fale com Ele nesse momento. Esta oração é sua. É você e Deus. Fale a Ele as suas necessidades. Por isso o amigo de Jó disse para Jó: tu ora. Ora. Fale com Ele. Peça direcionamento. Mas determina a tua bênção, determina a alegria, determina a tua paz, determina a saúde. Diga que você vai viver, diga que você vai continuar os seus negócios, não vai desanimar. Deus dará o escape de algum lugar, socorro virá. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, glorifique o seu santo nome nesta noite.